Olá pessoal, vamos falar hoje de limites e regra de L'Hopital. Bem, falei algumas aulas atrás sobre limites de função num ponto. Tá? Aqui gostaria de estender isso, por exemplo, falando de limites em mais infinito e menos infinito. Tá? Então, dizemos que uma f de x tende a um número real L quando x tende a mais infinito, e usamos essa notação se para todo epsilon maior do que zero há um r maior do que zero, tal que a distância de f a L é menor do que epsilon, se tomarmos x acima de r. Tá? Essa é a definição. De modo análogo, definimos o limite em menos infinito como sendo L, se para todo, aqui o L ainda é um número, tá? Se para todo epsilon maior do que zero, há R negativo, tal que a distância de f ao L, de f de x ao L, melhor dizendo, é menor do que epsilon, se você tomar x menor do que R. Tá? Essas são as definições. Vou fazer um exemplo aqui rapidinho e não vou me estender muito não. Um exemplo, esse é bem básico, acho que todos reconhecem. Limite de 1 sobre x quando x tende a mais infinito é zero. Tá? Olha a verificação como é simples. Para epsilon positivo, tome r maior do que 1 sobre epsilon. Então você tem que 1 sobre x é menor do que epsilon. Se x é maior do que r, que já era maior do que 1 sobre epsilon. Certo? Simplesinha essa daqui. Tá? Mas eu vou ficar nessa daqui mesmo. E só já me adiantar aqui e dizer que as demais propriedades de limites que a gente viu para limites de função num ponto, agora também valem para limites em mais ou menos infinito. Tá? Então olha só, aqui eu falei, se o limite de f de x é L e o limite de g de x é m, quando x vai para mais infinito, x mais infinito, correspondentemente, ou x vai para menos infinito e x para menos infinito, então valem as propriedades de operação de soma, produto e quociente, com a ressalva de que o m tem que ser diferente de zero. Tá? Então, valem as operações. Também, se f for menor ou igual a g, os limites correspondentes preservam a desigualdade. Tá? Vale o teorema do confronto, só para citar um outro resultado aqui. Se você tiver f, g e h, o g entre f e h, bom, você sabe o que fala o teorema do confronto, também vai valer a versão aqui para os limites em mais ou menos infinito, tá bom? Só deixei aqui para eventual uso posterior. Bem, nós temos um limite no infinito aqui bastante importante, que está relacionado com o número e. Tá? Então eu resolvo dar destaque para ele porque vale a pena, é clássico e nos ajudará em muitas outras oportunidades. Então, como é que eu explico que esse limite aqui dá o número e? Eu já lembro que eu defini o e na última aula. Bom, você lembra que o limite, quando h vai para zero, de 1 sobre h, logaritmo de 1 mais h é igual a 1. Tá? Por quê? Porque 1 é a derivada do logaritmo calculado em 1. E a derivada do logaritmo calculado em 1 é justamente o limite desse quociente. Olha ele lá em cima. Pronto. Feito. Beleza. Precisa anotar isso. Isso vai contribuir. Tá? A partir desse fato, a gente vai ter esse outro daqui, que o limite de 1 mais h elevado a 1 sobre h, quando h tende a zero, é o e. Certo? Vamos lá. Nós já vimos que... Vou explicar por quê. Vimos lá que a exponencial ela é contínua. Por quê? Porque ela é derivável em todos os pontos, logo ela é contínua. No caso aqui, só falando da continuidade dela no ponto 1, mas ela é contínua, na verdade, em toda a reta. Contínua no 1. Muito bom, registre esse fato. Então eu posso pegar que esse limite, o limite da exponencial disso tudo, eu posso jogar o limite aqui para dentro. Então vai ficar... Desculpa, primeiro eu coloco assim, né? Eu lembro que posso baixar esse 1 sobre h aqui. Tá? Vale essa propriedade aqui de logaritmos, né? Então eu botei 1 sobre h aqui. Aí sim, eu jogo o limite para dentro por causa que a exponencial é contínua, no ponto 1.
Então isso fica igual à exponencial do limite disso. Isso fica igual à exponencial de 1, porque o limite é 1. Então isso dá o número e. Então, deixa eu voltar, porque foi meio rápido, mas precisa ficar o registro correto. Esse limite aqui é igual a e. Beleza? Aí você fala, mas, poxa, e daí? Veja só, olha o truquezinho que eu vou fazer aqui. Toma o h como sendo 1 sobre x. Quando você faz x ir para mais infinito, o h tende a zero pela direita, mas ele tende a zero. Então, você pode fazer a substituição de h igual a 1 sobre x na expressão anterior, desse limite aqui. Só que agora, para fazer o h tender a zero, você tem que mandar o x para mais infinito. Então, pronto. Está feito também essa a verificação de um outro resultado importante aqui. Tá? Perfeito? Vamos lá. Continuando. Também tem outros limites aí que a gente fala, tá? Que é os limites mais infinito ou menos infinito. O que são? O limite da mais infinito, esse daqui não é um número, tá? Mais infinito não é um número real. Mas mesmo assim a gente coloca essa notação aqui para dizer que a sua função ela explode ali em cima do seu ali no seu ponto A, tá? Isso daqui é para fazer um certo registro de explosão bem mais comportado, na verdade, mas de que, bom, é isso, né? Acho que ficar falando demais parece que complica. Né? Aí eu dei a definição aqui, tá? A definição ela sintetiza isso que a gente está querendo, que eu estou querendo falar aqui em palavras. Para todo R positivo existe um delta tal que a f de x supera o R se o x está perto de A. Ou seja, se o x está a uma distância inferior a delta do número A. Não precisa ser o A, tá? Por isso que eu botei essa daqui embaixo. Beleza? Então você está vendo? Essa daqui é para dizer que ela cresce, ela se torna maior do que qualquer número positivo, que um dado número positivo, se você pegar x próximo de A. Tá? Para todo x próximo de A, ela é maior do que um número positivo dado. O que dá essa ideia aí de explosão que eu tinha mencionado. Tem também quando que dá menos infinito. Né? Aí também é similar, né? Para R, agora eu vou usar R negativo, vou arranjar, se eu conseguir encontrar um delta positivo, de modo que x a uma distância inferior a delta do número A, eu terei que a f de x é menor do que esse R negativo escolhido. Tá? Variações disso, tenho aqui o mais infinito e x indo para mais infinito, dando mais infinito. Tá? Vamos lá, mais um. Ou seja, se x cresce indefinidamente, f de x também cresce indefinidamente. Aqui a definição é assim, para todo R positivo, existe um M positivo, tal que f de x é maior do que R se eu tomo x maior do que R. Tá? Então, você está vendo que é a chave, o processo é bastante simples aqui depois que você viu umas 3 definições, você já começa a entender como você vai ter que definir as demais, né? E até por isso, eu não vou definir aqui limite de quando x vai para menos infinito, tá? E dá mais ou menos infinito, tem outros casos aqui, tá bom? Deixo para que você mesmo possa formular aí, se for o caso, pegue aí nas referências da nossa disciplina. Um exemplo de um limite que é importante aqui. Exemplozinho. Limite de quando x vai para mais infinito do logaritmo de x é mais infinito. Então, vamos lá. Tem que verificar segundo a definição. Dado r maior do que zero, eu vou tomar um m maior do que exponencial de r, do que e elevado a r. Então, se x for maior do que m, que é maior do que e elevado a r, o log, por ser estritamente crescente, lembra? Eu tenho que o log de x vai ser maior do que o log de e elevado a r, mas o log de e elevado a r é r. Então, estou nas condições aí do limite no mais infinito dar mais infinito. Um outro aqui, já usando aí as definições também, porque esse outro limite também é muito importante.
limite do logaritmo de x, quando x se aproxima de zero pela direita, é menos infinito. Bom, vamos lá, vamos fazer a verificação. Dado R negativo, tome delta menor do que e elevado a r. Então, se você tiver que o zero é menor do que x, menor do que e elevado a r, tá? Você tem que, o log por ser estritamente crescente, vale essa desigualdade, que log de x é menor que log de e elevado a r. Mas o log de e elevado a r é r. Então, retorne lá na página anterior, você vê que eu estou nas condições aí do limite, tá? Aqui é uma variação das definições aqui para um limite lateral, mas que de novo não vai ser difícil de você compreender que está embutido aí, tá? Então aí fica esse convite para você verificar esses outros dois aqui, ó, pelas definições, tá? Que o limite de e elevado a x quando x vai para mais infinito é mais infinito, e o limite de e elevado a x quando x tende a menos infinito é zero, tá? Eu deixo isso aqui como exercício. Se você achar ele muito complicado e tudo mais, também estamos aí nos plantões para atendê-lo. Perfeito. Então, como já falamos de diversos tipos de limite e tal, e estamos usando derivadas, tem as chamadas regras de L'Hopital, né, que ajudam aí no cálculo de limites, quando puderem ser aplicadas, né? Então, veja só. Então, eu vou explicar um caso aqui, e depois você vai ver que ele vai ser absorvido nos casos listados lá pelo João Sampaio. Vou apresentar rapidinho, tá? E esse caso aqui é interessante só para você ver como que surge essa questão da derivada, né? Os outros casos são demonstrações mais extensas, um pouquinho mais complicadas e até, de qualquer modo, se elas fossem até fáceis eu não faria, porque, assim, por uma questão de uso do tempo, eu acho que é bom, assim, justifica uma, as outras a gente indica referência para quem quiser ver as demonstrações, tá? Então, olha só esse caso interessante. Então, se você tiver que o limite de f de x no ponto A é zero e o limite de g de x no ponto A também é zero, e que existam as derivadas e a derivada da g seja não nula, então você pode dizer que o limite desse quociente f de x sobre g de x é a derivada da f sobre a derivada da g, calculadas em A. Tá? Perfeito? Está vendo? É um uso da derivada aqui no processo. Vou fazer uma verificação rapidinho disso aqui. Tá? É claro que aqui estou supondo que a f e a g estão definidas em torno do A. Como elas são deriváveis em A, elas também são contínuas no ponto A. Ora, foi declarado aqui que os limites delas no ponto A ambos são iguais a zero. Então, f de A é igual a g de A é igual a zero, pela continuidade. Com isso, esse quociente f de x sobre g de x, você pode escrever assim, como f de x menos f de A, g de x menos g de A, porque você só subtraiu zero aqui. Aí, para x diferente de A, você multiplica e divide por x menos A. Aí faz essa manipulaçãozinha aqui, beleza? Então, você tem aqui um quociente de Newton, aqui 1 sobre o quociente de Newton da g. Aplica o limite. Então, o limite de f de x sobre g de x vai ficar o limite desse produto. O limite do produto é o produto dos limites, limite do quociente, quociente dos limites, contanto que existam em todas as condições que você já sabe. Então, você tem esse resultado aqui, que essa daqui se aproxima da derivada da f no ponto A, e essa outra se aproxima da derivada da g no ponto A. Então, está verificado isso, tá bom? Então, essa coisa aí também vale para limites laterais, tá? Então, deixo aqui esse exemplozinho de aplicação bastante simples. Eu derivo em cima, derivo embaixo e chego no resultado que dá 3/7 aqui, tá? Só você está vendo, usando o L'Hopital, a gente está nas situações de L'Hopital. Essa daqui, o limite, esse sujeito daqui no x igual a 2 dá zero, essa daqui no x igual a 2 dá zero. Então, posso fazer que é o limite da derivada do numerador sobre a derivada do denominador, que nesse caso elimina aí
indeterminação do tipo 0 sobre 0, chegamos ao 3 sétimos, beleza? Então agora eu vou apresentar as diversas variações aqui, e até com uma linguagem um pouquinho melhorada, tá? Isso daqui extraído lá das notas do João Sampaio, a aula 13 dele. Então, se esse limite aqui tem uma forma indeterminada, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, então o limite desse quociente é igual a esse limite aqui, caso esse limite exista, sendo finito ou infinito, tá? Então aqui o Sampaio fala que ele, mesmo na situação infinito, ele se refere como um caso de existência. O mesmo vale se A é substituído por A mais ou A menos, ou seja, limites laterais à direita e à esquerda, ou ainda se o A é mais ou menos infinito, tá? Então é uma regra aí que, nossa, tem bastante abarca diversos casos de limites que a gente já falou, tá bom? Então tá, o que eu falei antes era para dar uma ideia de como que a derivada entra na jogada. Não tenho pretensão de explicar todos esses casos com o que eu apresentei há pouco. O que eu queria era dar uma ideia de por que aparece a derivada nessa regra de L'Hopital, tá bom? Ou para esses outros casos aí tem livros aí que, eu acho que o do Bartol, o livro de introdução à análise e tal, tem as demonstrações dos diversos casos, tá bom? Mas eu peço que você não se preocupe com isso agora e use, tá? Então vamos ver como é que a gente usa aí nos exemplos e, claro, eu vou dedicar meu tempo aqui a exemplos que eu considero relevantes. Então veja só, toma um alfa positivo. Então você tem que o limite de quando x se aproxima a zero pela direita de x elevado a alfa vezes logaritmo de x, ele tem uma indeterminação do tipo 0 menos infinito. Por quê? X elevado a alfa se aproxima de zero e o logaritmo de menos infinito, como a gente já falou há pouco. Mas essa não é uma indeterminação de algum dos tipos mencionados ali no teorema do João Sampaio. O que eu faço então? Tenho que meio que reescrever essa função para que fique na forma do enunciado. Ó. Então vamos lá. X elevado a alfa vezes logaritmo de x é a mesma coisa que logaritmo de x sobre x a menos alfa. Essas agora tem um outro tipo de indeterminação. Menos infinito sobre mais infinito, que cabe aqui também. Né? Então eu posso aplicar L'Hopital e ver o que vai dar. Poderia explodir, fazer várias coisas, mas vamos aplicar L'Hopital. Primeiro eu reescrevo, tá? Lembro que eu escrevi o x elevado a alfa como nesse jeito agora. E aí eu derivo o numerador e o denominador. A derivada do numerador é essa e do denominador é essa, certo? Usando a regra do tombo aqui. Aí você faz a continha aqui com esse 1 sobre x a menos elevado a menos alfa menos 1. Você vê que a expressão vai ficar essa daqui, ó, 1 sobre menos alfa vezes x elevado a alfa. Quando x vai a zero pela direita. Mas x vai a zero pela direita, o alfa é positivo, então esse cara vai para zero. Então está demonstrado o resultado. Um outro exemplo importante. Esse daqui. Tá? Que limite de x indo para mais infinito, de x elevado a alfa sobre a exponencial de x. Esse daqui tem uma indeterminação do tipo mais infinito sobre mais infinito. Tá? Ainda estou trabalhando com alfa positivo, beleza? Ó, esse daqui vai para mais infinito, esse vai para mais infinito. Tudo bem? Então vamos aplicar L'Hopital. Mas aqui eu vou tomar um certo cuidado. Eu posso aplicar L'Hopital quantas vezes forem necessárias, até tirar a minha indeterminação. Tá? Se eu aplico L'Hopital uma vez, e esse sujeito aqui é ainda positivo, eu ainda vou ter indeterminação. Certo? Se isso daqui for positivo, ainda tem indeterminação. Então o que eu quero dizer aqui com essa sequência de aplicações de L'Hopital? Eu vou fazer isso até a potência que eu conseguir aqui for menor ou igual a zero. Por quê? Porque daí o limite vai ficar dessa forma daqui, ó, certo? Uma constantezinha aqui em cima sobre esses caras aqui. E o e elevado a x vai para mais infinito e esse sujeito aqui também vai para mais infinito, tá bom? Então eu chego nesse ponto, é meu ponto de parada,
porque agora você vai para mais infinito, e aqui você tem uma constante. Então, o limite disso é zero. Beleza? Então, isso aqui é um caso onde cabe a aplicação sucessiva de L'Hopital e um critério de parada. O critério de parada é quando a potência fica menor ou igual a zero. Tá? Potência aqui do x. Beleza? Bom, essas demonstrações aí dos diversos casos de L'Hopital, elas dependem de uma variação lá do teorema do valor médio, que é devida a Cauchy, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque na aula passada falei de aplicações do TVM, e aí falo nessa aula aqui das regras de L'Hopital, e fica meio esquisito. Você fala, poxa, dou um salto muito grande assim, né, de assunto. Mas é que, infelizmente, essa parte aqui eu não quero, e o tempo acho que não vai ser bem gasto se eu me dedicar a fazer essa reformulação aí do teorema do valor médio de Cauchy. Se não me engano é isso, tá? Se eu estiver errado também, paciência. Essa variação do TVM aqui, pelo que eu me lembro, sim, é usada em pelo menos um dos casos aí das regras de L'Hopital. Beleza? Bom, esse é o fim da aula, e aí você vai ter exercícios também nessas notas aqui do Jamboard.